Tem gente que acha que ser escolhido por Deus é só um privilégio. Mas hoje quero te mostrar que todo escolhido carrega um propósito e muitas vezes um peso também. Nesse vídeo eu vou reagir a um trecho muito forte do testemunho da irmã Ingrid Mariano no podcast IANGcast. E se você tem dúvida sobre o seu chamado ou sente que está passando por lutas que não entende, fica aqui até o final. Deus pode usar esse momento para te despertar. Gente que está se perguntando por que para mim é mais difícil, por que para mim é mais complicado, por que para mim é mais estreito, porque é escolhido. Escolhido tem uma missão. E a missão é de resgatar, de restaurar, de curar, de libertar, de levantar, de incentivar os outros. Não coloque a expectativa em ninguém. Coloque a sua expectativa em Deus. Porque ainda que Deus frustre as suas expectativas, pode ter certeza que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. O Senhor nos protege, né? As trevas estão ao nosso derredor, como Pedro vai falar. O diabo está como um leão bramando ao nosso derredor para que possa nos tragar. Então, ao nosso redor existe essa proteção de Deus. E às vezes, Yang, quando Deus vai nos chamar para si, quando ele vai atrair a nossa atenção, ele tira essa proteção. Ele tira esse limite aonde as trevas pode nos tocar. Eu sei que muitos não gostam disso, mas é a realidade, como a história de Jó. Deus tirou a proteção sobre Jó e permitiu o mal tocar em Jó. E Deus permitiu com que o mal tocasse em mim, necessariamente no meu filho. Foi quando, com 2 anos e meio de idade, ele tomou um produto químico num acidente doméstico. Esse produto químico queimou a boca, a garganta, o esôfago, o estômago, deu queimadura de 3º grau. Estou encurtando aqui. Meu Deus! E aí os médicos disseram, olha, o que seu filho tomou derreteu tudo por dentro. Vamos fazer remédios agora para ele tomar a base de morfina e endorfina, porque fortes são as dores. Já colocou sonda nasointeral nele, porque na época eu tinha falado para uma pastora que tinha perguntado para mim se eu estava firme com Jesus, e eu falei para ela que eu estava, porque meu pai tinha ensinado que a gente tem que respeitar os mais velhos. Sim, e eu levo isso para a vida toda, né? Sim. Só que quando eu virei as costas, eu falei, quem essa pastora pensa que ela é? Né? Que eu tenho que ficar firme. Porque ela falou para mim, Ingrid, fica firme com Jesus, porque voltar para Jesus pela dor é mais difícil. E aí eu virei as costas e falei assim, o que é esse negócio de voltar pela dor? Deus vai me obrigar a ir para a igreja? Deus vai me obrigar a ficar firme? Deus vai me obrigar a servi-lo? O que é? Ele vai me colocar num leito de um hospital, numa cadeira de roda? Ele vai me colocar numa muleta? Só que eu não sabia que Deus tem os meios dele de nos atrair para ele, né? Você já sentiu isso também? Comenta aqui embaixo. Foi quando, dentro do hospital, eu lembrei do que eu tinha falado na minha mente com a pastora, mas não tinha externizado. E aí veio a equipe médica dizendo, com o laudo da endoscopia, que o que meu filho tinha tomado era soda cáustica. Não poderia lavar, né? Porque a soda ia para o restante dos órgãos. E já quem está nos ouvindo, eu tenho o laudo, Deus. tá? Porque tem gente que vai falar assim, não, é impossível tomar soda cáustica e manter vivo. Não, existe sim casos. São irreversíveis, Ele a tinha quantos maioria. anos? 2 anos e meio. Você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 e 3. 2, 3 anos. Na idade dos seus. E aí, Meu os Deus. médicos falam, olha, não tem o que fazer, não tem como fazer lavagem de carvão porque é soda cáustica, senão vai para o restante dos órgãos. E a gente te diz mais, mãe, a soda vai continuar queimando durante 1 ano dentro do organismo dele. Meu E agora, o que Deus. eu faço? Você vai fazer o tratamento com ele de endoscopia com dilatação de esôfago, né? E vamos ver o que acontece, mas não vai poder mais comer pela boca, a gente vai ter que colocar uma sonda direto no estômago, vamos ter que tirar uma parte do intestino para colocar no esôfago, porque estenosou. Então, assim, eu me vi naquele momento sem ninguém, sem nada, só Deus. Aí eu entrei no banheiro do hospital, sujo, dobrei meu joelho, lembrei da igrejinha dos crentes doidos, né? E eu falei assim, Deus, faça a obra em mim, mas não no meu filho. Só que a obra já tinha sido iniciada. Por isso que quando o vaso, oh, aleluia, ele quebra na mão do oleiro, ele é o único que pode restaurar o vaso. As dores que a gente passa não são em vão. Sempre tem um testemunho a contar, assim como a nossa irmã está contando hoje e até está testificando na nossa vida. E o Senhor me quebrou.
O Senhor me quebrou e eu também me quebrei. Eu permiti ser quebrada. E louvado seja o Senhor por ter acontecido comigo, porque hoje eu estou aqui nesse podcast, contando. Foi quando o Richard fez mais de 50 endoscopia. Uma endoscopia por semana o Richard fazia com dilatação de esôfago. Ele tomava sedativos para poder fazer a endoscopia. E Deus ia me tratando. Por quê? Porque eu era altiva, eu era soberba, eu era estúpida, eu era ignorante, eu era grosseira. Eu achava que eu era a dona da razão. Mas o Senhor tinha um chamado na minha vida. Por quê? Porque minha mãe perdeu 3 filhos para o juizado de menor. Ela sempre contou a história. O desejo dela era encontrar meus irmãos. Eu fui a mais nova que restei. Passei pelo tráfico junto com mamãe, né? Conheci a criminalidade, né? Não fui traficante, essas coisas não. Mas eu conheci o mundo obscuro, né? Jesus me chamou, desci as águas, aí depois eu me relaciono com alguém que eu acredito que vai me salvar. E a pior coisa foi quando eu olhei para minha vida e eu falei assim, eu sou escolhida. Nesse processo de 3 anos e meio, Richard fazendo endoscopia com dilatação de esôfago, voltei para Jesus. Porque papai morreu numa chacina com mais de 10 tiros, porque estava no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo algo errado, bebendo. Tinha raiva do meu pai, porque nunca ouvi meu pai falar, eu te amo. Tinha mágoa dele. Quando o papai morre, eu tenho remorso. Eu tinha um bom relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus, Pai, obviamente, eu não tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo é a representatividade da mãe. Jesus é a representatividade da irmandade, o irmão. E Deus é a representação do Pai. Ele se denomina, ele se intitula, ele se apresenta como Pai, né? Sim. Então, o meu relacionamento era muito bom com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus Pai não. Tanto que quando eu cheguei para passar pela a cura de alma, a cura interior, a cura emocional, o meu relacionamento foi chegando pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que me levou até Jesus para que eu pudesse acessar o Deus Pai. Agora voltando lá com o Richard, né? Eu voltei para a igreja, pedi para o Senhor curar o meu filho, e Deus não curava meu filho, Yang. Deus não curava meu filho. As pessoas precisam entender que há 2 tipos de milagre, o milagre progressivo e o milagre instantâneo. O milagre progressivo é um milagre que ele vai acontecer, o milagre instantâneo é um milagre que ele vai acontecer agora, rápido, já. O milagre progressivo é aquele milagre que ele vai acontecer dia após dias, hora após horas, semanas após semanas, meses após meses. Só que as pessoas precisam entender qual é o contexto que o Espírito Santo está querendo trazer para a sua vida. Sim. Esse contexto é um contexto progressivo ou um contexto instantâneo. Só que as pessoas têm falado muito sobre o contexto progressivo que vem da palavra de processos. Sim. Só que nós precisamos entender qual é a estação que nós nos encontramos. Isso muda o jogo. Porque quando você está numa estação estabelecida pelo Senhor, ainda que você queira diminuir a velocidade, é o céu que está acelerando. E se você quiser acelerar, é o céu que está diminuindo. Então, por isso que eu não posso estabelecer o meu contexto de vida com o seu contexto de vida. A minha experiência pode te paramentar, te nortear, para você começar a entender o que os céus quer para você. Uhum. Mas jamais a minha vida pode ser uma base para você. Por isso que a Bíblia, ela é a base. Porque ela é atemporal. Ela é passado, presente e futuro. Entende? Ela é a única que se encaixa com cada história particular. Aí, voltando lá, né, do Richard, foi na 55ª endoscopia com dilatação de esôfago. Eu já tinha voltado para a igreja, se tornado obreira da casa do Senhor, já estava louvando. Meu filho já tinha tido melhora, já estava se alimentando pela boca, onde a medicina falou que não podia mais, né? Não precisou fazer a reconstrução de esôfago, estava cicatrizando ok, mas tinha dificuldade, tinha dia que não tinha saliva para passar aquela coisa toda, mas foi um belo de um dia que eu decidi fazer a vontade do Senhor. Você sabe que o cristianismo é a única religião que pede para você negar a si mesmo, né? O hinduísmo, o espiritismo, eles não pedem para você negar a si mesmo. Ele pede para você negar outras coisas, Sim. mas não a si mesmo, não a sua vontade. O cristianismo é a única religião, é o único caminho que pede para você negar você mesmo, negar o seu eu. Jesus disse, se você quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Yes. Ele não diz para você negar o outro, ele não diz para você negar as coisas que você crê, ele diz para você se negar. Sim. E é tão interessante que quando eu decidi negar a mim mesmo, negar o quê? Negar os meus traumas, as minhas dores.
negar os meus sofrimentos. Eu decidi negar o vitimismo. Por que eu nasci numa família simples? Por que eu nasci negra? Sim. É as incógnitas. Sim. Porque o branco vence, mas o preto É muito mais difícil. é muito mais difícil e tá tudo bem. É algo milenar. Vem desde lá de Caim, do Egito. Tá entendendo? De Faraó, da escravidão. Então tá tudo bem, eu tô resolvida com isso. Mas eu decidi negar a si mesmo. Eu decidi deixar uma palavra que parece até ser clichê, mas não é, o porquê, e passei a aderir o para quê. Para que eu passei tudo isso? Para que o Richard viveu essa situação? Para quê? Qual é o propósito? Yes, isso mesmo. E aí foi quando, um belo de um dia, no hospital, mais uma endoscopia com dilatação de esôfago. Isso eu tinha meados aí para 17, 18 anos, tá? Nova. Meu Deus. Adolescente, né? E aí foi quando os médicos falaram assim, Ingrid, a gente não sabe o que aconteceu, mas o Richard está recebendo alta do tratamento dele. Como assim? Alta para ir embora para casa hoje? Não. Alta que ele não precisa mais fazer dilatação de esôfago com endoscopia porque está cicatrizado por dentro. Milagre. Milagre. Foi progressivo. Durou 3 anos e meio. Mas o maior milagre foi o meu. Não foi o do meu filho. Sabe por quê, Yang? Porque depois disso, eu me tornei uma mulher de Deus, de caráter. Você está entendendo? Comecei a influenciar pessoas. Então, o maior milagre... você sabe que quando Deus chama Abraão e pede Isaac, ele não quer Isaac, né? Ele quer Abraão, né? Ele quer Abraão, não Isaac. Não, ele não quer Isaac. E é tão interessante, presta atenção nessa alusão aqui para você entender. O monte, certo? Sim. Vem Abraão com Isaac e o servo, né? E o jumentinho, ok? Ok. Eles estão subindo o monte. Aqui está o monte. De um lado está subindo Abraão com Isaac. Do outro lado já estava subindo o cordeiro. Meu Deus. O céu só prepara quando eu me disponibilizo a entregar aquilo que o céu está me pedindo. Então, era Abraão e Isaac subindo e o cordeiro subindo do outro lado. Tá entendendo? Abraão não estava vendo, mas o céu já estava providenciando. Então, quando Abraão sobe e ele sacrifica Isaac no coração, Deus diz, Abraão, não faça isso. Eu já provi o cordeiro. Tá entendendo? Então, Deus queria Abraão, Deus não queria Isaac. Então, quando meu filho sofreu esse acidente doméstico, Deus não queria o meu filho, Deus me queria. Deus te queria. E comigo, Deus chamou a minha casa. E aí, Ingrid, onde você entra nisso? Eu entro no propósito de restauração. Por quê, Yang? Porque com isso, a minha irmã, eu consigo evangelizar ela. Meu irmão tem mágoa do meu pai, mesmo morto, do nosso pai. Porque o papai judiava muito dele. Aí você entende que o Senhor me curou. E hoje eu curada, Deus permite eu acessar os meus irmãos me encontrar, para que eu possa ser essa cura, levar essa cura que eu vivi. Cara, isso que você falou agora, eu achei assim de uma preciosidade tão grande, porque você respeitou a fase. Você estava ferida, você acabou de dizer, Deus me curou para que eu pudesse curar os meus irmãos. Paralelo a isso, existe uma frase que eu não sei se você concorda, mas é uma frase que diz assim, Deus usa feridos para curar. Você acredita que Deus ele realmente usa uma pessoa sangrando para curar outra? Ou primeiro ele te cura, primeiro ele te trata e depois ele envia você para curar alguém? Na verdade, é meio subjetivo, né? Não é uma linha exata. Porque o Espírito Santo, Yang, ele trabalha por temporadas, certo? Existem momentos que ele vai me usar eu estando sangrando, ferida, para curar alguém, ok? Porque não é sobre mim. É sobre ele em mim. Independente do estado que você está. Isso. Legal. Só que quando o nível já é mais hard, quando o nível aumenta, quando a gente vai falar sobre influência geracional, aí ele precisa estabelecer uma cura total, que foi o meu caso. Porque como que eu poderia agora falar com meu irmão Richard sobre papai, eu ainda passando pelo processo de cura sobre o meu pai? Não aceitando a paternidade espiritual de Deus. Não tem como. Por quê? Porque nós estamos falando de geracional. Tá entendendo? Então, a gente precisa olhar, você precisa olhar e entender o seguinte. Que tipo de ferida que é, qual é o nível dessa ferida e qual é o nível de influência dessa ferida. Tá entendendo? Se você entender isso, aí você vai compreender
como trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Porque a gente é um grupo, a gente é uma irmandade. A Trindade trabalha junto, nós trabalhamos juntos com a Trindade. Entende? Então, o que o Espírito Santo quer fazer? Então, aí você tem que respeitar o seu limite, entender até onde você suporta, até onde você aguenta. Mas aí é onde entra a fé, né, Yang? Aonde entra a fé, né? Já não é por nós, é poder de Deus. É poder de Deus, porque Paulo estava preso, ferido, ensanguentado, oh, aleluia. E o carcereiro falou, o que eu posso fazer para ser salvo? E ele falou, crê, tu e a tua casa será salvo. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender em qual parâmetro o Espírito Santo está nos levando. Em qual contexto? A conexão com pessoas é muito importante. Repito claramente, a conexão com pessoas vai predeterminar onde você vai chegar e como você vai chegar. Ingrid Mariano não chegou aqui, tá aqui desse jeito, sozinha. Eu tive pessoas que a gente pode denominar como facilitadores. Todas as vezes que você quiser caminhar sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe, ouvindo esse testemunho da Ingrid, eu só consigo pensar em uma coisa. O chamado de Deus sobre a nossa vida é real. Ele nunca escolhe alguém por acaso. Talvez você esteja passando por um deserto, se perguntando: será que eu sou escolhido mesmo? E a resposta é sim. Porque os escolhidos não são reconhecidos pelas vitórias fáceis, mas pelas batalhas que enfrenta e continua firme. Não se compare com ninguém. O propósito que Deus tem e que Deus confiou a você é único. E se Ele te escolheu, Ele também vai te capacitar. Então, em vez de se perguntar, por que eu? Comece a declarar: eis-me aqui, Senhor. E se essa palavra falou com você, deixa um comentário com eu sou escolhido. Compartilha esse vídeo com alguém que você saiba que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para mais conteúdo que edifica a sua fé. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.